Oi, turminha. Vamos lá, então, para nossa aula de história de hoje. Peguem o livro na página 204, coloquem a data. Hoje a gente vai falar de pré-história brasileira. Nós vamos lembrar um pouquinho aí que já falamos de como possivelmente as pessoas chegaram à América, né? Passando pelo Estreito de Bering ou chegando através da América do Sul. Não se tem isso ao certo. E agora chegamos no nosso território, nas terras brasileiras. Como será que esse pessoal desenvolveu a nossa história? O que será que aconteceu no início, quando eles chegaram aqui? Vamos acompanhar a leitura, página 204. Peguem o marca-texto, porque provavelmente vocês terão que grifar alguma coisa aí. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é acompanhar um pouco dessas imagens que aparecem aqui no nosso livro. Observem aqui em cima, olha. Isso aqui é um paredão com arte rupestre na lapa dos desenhos que mostra a riqueza das pinturas rupestres, tanto em diferentes estilos quanto em diferentes técnicas. E essa pintura está no nosso estado, olha aí, ó, no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no estado de Minas Gerais. As pinturas rupestres são as primeiras marcas, os primeiros registros da passagem de pessoas por aqui. E essa está no nosso estado. Essa aqui, ó, é uma paisagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí. Então tem aqui uma cadeia de montanha, tem os pilares, olha que bonita essa formação rochosa. Então, são registros de onde possivelmente essas pessoas estiveram. Vamos ler o texto então. Nas atividades anteriores, você estudou a pré-história no continente americano, quer dizer, na América. Conheceu as teorias de povoamento, os seus primeiros habitantes e seus hábitos, além de alguns dos sítios arqueológicos onde os pesquisadores encontraram vestígios que o auxiliaram nesse estudo. Agora é a vez de estudar a pré-história brasileira e conhecer um pouco mais sobre os nossos antepassados. No Brasil, há diversos sítios arqueológicos que guardam vestígios das populações antigas que viveram no país. Quero que vocês grifem isso. Isso é uma marca importante da nossa história. Esses sítios arqueológicos registram a passagem dos primeiros habitantes. As pesquisas científicas tiveram início no estado de Minas Gerais e, a partir de 1970, no estado do Piauí, onde se localiza o Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos principais locais com sítios arqueológicos brasileiros. Vocês se lembram que os sítios arqueológicos são os espaços onde há registro desses vestígios desses habitantes. Continuando aí. O Parque Nacional da Serra da Capivara possui 172 sítios arqueológicos e é considerado o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. Por causa da sua riqueza histórica e arqueológica, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. Ele é coordenado pela arqueóloga Niete Guidon, que se dedica a pesquisas desde a década de 1970. Ela encontrou utensílios de pedras e restos de fogueiras, que, segundo acredita, foram produzidos há mais de 50 mil anos. Olha que tempão lá atrás. Então, esse lugar é protegido para que se descubra e se investigue cada vez mais sobre outros vestígios que possam aí trazer revelações a respeito dos nossos antepassados. Outro parque brasileiro que apresenta vestígios pré-históricos é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado nos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais. O local possui grandes cavernas com pinturas rupestres em seus paredões. Aí temos duas imagens dessas pinturas aí, ó. Elas são encontradas nesse parque, na Serra da Capivara, que fica no Piauí, na região nordeste do Brasil. Então, olha aí, imagens de pinturas da pré-história. Próxima página, 206. Fóssil de preguiça gigante da Era do Gelo é encontrado no interior do Piauí. Nossa, imagina quanto tempo tem isso, Era do Gelo, olha só. E aqui, ó, no nosso país. Olha a imagem dele aí. Observem aqui a figura. Pesquisadores encontraram um fóssil de uma preguiça gigante na cidade de Corrente, localizado no extremo sul do Piauí, a 874 quilômetros de Teresina. De acordo com o paleontólogo e professor da Universidade Federal do Piauí, da UFPI, João Carlos Cisneros,
O fóssil encontrado é incomum e pertence a um animal que media aproximadamente 5 metros e que viveu no período popularmente conhecido como a Era do Gelo. Juan disse que a descoberta do fóssil vai ajudar a compreender melhor como era o ambiente do Nordeste no passado, no período da Era do Gelo. Cada fóssil que é descoberta ajuda a reconstruir a história do nosso planeta, completou. Então, nada fica perdido, galerinha. Tudo que é descoberto modifica aquilo que a gente já sabe, que é um conhecimento novo que chega. Então, quando se descobriu um fóssil desse tamanho, pensou, nossa, mas olha que animal é esse. Se vocês observarem, olha aqui que diferença, ó. Olha o tamanho das pessoas que estão aqui, ó, olhando para o fóssil da preguiça e olha o tamanho dela. Porque a pessoa aqui, humana, normalmente já tem 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m. Esse fóssil tem mais de 5 metros. Vejam só. E embaixo, ó, são os ossos dessa preguiça gigante no Museu Natural de Ingá. Também grandes, ó, bem maiores. Então, são vestígios importantes para a história. A página 207... Essa é uma revelação nova e bem famosa, é do esqueleto Luzia. Olha aí, ó. A análise de ossadas levou os pesquisadores a constatar que grupos formados por Homo sapiens, ó, os primeiros habitantes das Américas, nós já estudamos isso aí. O estudo mais importante de vestígios humanos encontrados até agora da pré-história da América foi feito no Brasil, no sítio arqueológico conhecido como Lapa Vermelha 4. Na década de 1990, no município de Lagoa Santa, Minas Gerais, outra vez, a equipe de pesquisadores comandada por Walter Neves encontrou aquela que é considerada a evidência do ser humano mais antiga das Américas. Após as análises, ficou constatado que se tratava de uma mulher entre 20 e 25 anos que viveu por volta de 11.000 a 13.000 anos atrás. Já pensou quanto tempo tem isso? Ela foi batizada pelo pesquisador com o nome de Luzia. Pesquisadores ingleses basearam-se no crânio encontrado para reconstruir o rosto de Luzia. Então, essa primeira imagem aqui é a imagem oficial. Olha lá, é o crânio de Luzia encontrado no sítio arqueológico Lapa Vermelha 4, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aqui embaixo é a reconstrução da face de Luzia. A reconstrução foi feita digitalmente, quer dizer, com o uso da tecnologia, do computador. E ela está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente, se eu não estou enganada, esse fóssil foi perdido no último incêndio que teve lá nesse museu. Mas eu vou verificar essa informação e depois a tia confirma para vocês. Parece que no último incêndio perdeu esse fóssil, mas eu vou verificar isso, tá bom? Página 208 aí agora, ó. Antigos habitantes do Brasil. Os primeiros povos ou grupos a habitar o Brasil eram caçadores e coletores. Grifa isso, ó, já a marca de como eles sobreviviam. O que eles faziam então para poder se alimentar, para continuar aqui no lugar onde eles estavam, porque aí já não eram mais nômades, passaram a ser sedentários. Olha só, vamos observar. A proximidade de rios era um fator importante para a sobrevivência desses grupos. Pode grifar agora, ó. Eles se alimentavam de frutos e da carne de pequenos animais. Grifa essa frase. Os pesquisadores dividiram esses povos para poder estudá-los melhor, distinguindo as suas características. Entre eles estão o povo de Umbu, o de Lagoa Santa, os povos dos Sambaquis, os Marajoaras e o povo da tradição Itaparica, que estudaremos a seguir. Então, o primeiro povo que a gente vai ver é esse aqui, da tradição Itaparica. Eram grupos coletores e caçadores que habitaram o Brasil entre 10 e 11 mil anos atrás e produziam instrumentos de pedras lascadas que são chamadas de lesmas. Um dos locais da pesquisa desses povos é o sítio arqueológico Mendes II, localizado na Bacia de São Francisco, no município de Diamantina, em Minas Gerais. Nessa escavação, somente na superfície, foram encontrados 2.117 vestígios que evidenciam a presença de grupos com essa tradição. Então, um número grande de objetos que valorizou, então, aí os estudos científicos promovendo essa descoberta que é desse povo da tradição Itaparica. O próximo povo é da tradição Umbu. Grupos com essa tradição viveram nas atuais regiões sul e sudeste do Brasil por volta de 9 mil anos atrás. Eram caçadores e coletores e deslocaram-se por várias distâncias.
Eles habitavam as áreas da Mata Atlântica e ficaram conhecidos pelo seu trabalho com pedras e por ter desenvolvido o uso de arco e flecha. Aqui, olha, temos a imagem de uma lança-umbu, olha o que diz a legenda, ela está disponível na coleção arqueológica do Museu do Homem de Sambaqui. E aqui são as pedras lesmas, olha lá, os objetos. São denominados assim os instrumentos feitos de pedra lascada da tradição itaparica. Então, povos com tradições diferentes que viveram em tempos diferentes. Página 209 aí agora, ó. Lagoa Santa. A região de Lagoa Santa, desde o século XIX, chama a atenção pelas descobertas que proporciona. Em 1843, pesquisadores encontraram vestígios de ocupação humana junto a ossadas de animais. Já no século XX, na década de 1970, pesquisadores encontraram alguns esqueletos que possibilitaram aos cientistas constatar que pessoas viveram na região em um período de 8 a 4 mil anos antes de Cristo. Eles produziam objetos com pedra, ossos e conchas. Esse conjunto de esqueletos, do qual Luzia faz parte, é considerada a maior amostra preservada de sepultamentos humanos disponível para estudo na América. Então, está aqui, ó, uma imagem daquele tempo. É assim lá no museu, ó, sepultamento do membro dos Sambaquis no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, aqui retrata como ele era sepultado, da forma como é feito hoje, né? Porém, não tinha caixão, né, gente? Ó, os sambaquis. Os povos dos sambaquis viviam próximos a rios e no litoral brasileiro. Alimentavam-se de vegetais, pequenos animais, especialmente de peixes e moluscos. Praticavam a caça, a pesca e a coleta. E não eram nômades, pois viviam em locais com abundância de alimentos. Esses povos ficaram conhecidos pelo hábito de construir montes com restos de peixes, animais e conchas. Por isso são também conhecidos como povos das conchas. Em alguns sambaquis foram encontrados ossadas humanas. Aqui, ó, é o Sambaqui Cabo de Santa Marta I, situado na Estrada Geral do Farol, no município de Laguna, em Santa Catarina, no Brasil. Então, eles aproveitavam tudo, ó, e tudo que sobrava da alimentação aí dos peixes e dos animais, eles construíam ali essas conchas. A cultura marajoara. Muitos povos viveram na Amazônia há milhares de anos, entre eles já em um período mais recente, então quer dizer, esses aqui são os últimos, até onde se sabe, né? Que viveu na ilha do Marajó, localizada na foz do rio Amazonas, no atual estado do Pará. Segundo os pesquisadores, os povos dessa região conheciam a agricultura, sendo a sua principal fonte de alimentação a mandioca. Por ser um alimento venenoso, era necessário um processo para a retirada do veneno, procedimento que foi descoberto por povos amazônicos que já praticavam a agricultura. O povo marajoara é conhecido por desenvolver um tipo de cerâmica decorada que era usado para fazer vasos, pratos, tigelas e outros utensílios. Tem aqui, ó, essas imagens de como eles produziam. E eu peguei uma para mostrar para vocês aqui também. Olha que bacana. Então, eles produziam cerâmica, objetos, utilizando desenhos. Então, eram mais ricos aí de recursos para deixar os seus registros. Bom, galerinha, agora a tia quer que vocês resolvam aí as atividades. Vocês vão fazer as atividades da página 210 e 211. Atividade 1 e 2, quando eu falo para você discutir com o seu colega, você não tem o colega aí para discutir. Então, você vai fazer essa atividade no seu caderno, anotando aquilo que você entendeu na atividade 1 e 2, coloca a data, a página, faz margem, separa a atividade com lápis de cor e vocês vão mandar para mim uma foto dessa atividade. Não se esqueçam de mandar a foto. Depois vão resolver a atividade 3, 4 e 5. Atividade 6, você também vai fazer uma pesquisa. E você vai desenhar no seu livro. Não é para você imprimir e colar. Olha lá, ó. Você vai pesquisar uma imagem de uma cerâmica marajoara. Essa que eu mostrei para vocês aqui é uma imagem de uma cerâmica. Então, você vai olhar e vai fazer esse desenho aqui no seu livro aí do seu jeito, tá bom? E como dever de casa de hoje, página 212 e 213. A página 213, você também vai mandar para mim uma foto dela para eu registrar. E daqui a pouco eu volto corrigindo essas atividades.